Olá, bem-vindo. Este é o nono episódio do Ego Disruptivo. Se não nos conhece, este é um podcast onde partilhamos reflexões de uma mentalidade pragmática, sem tabus e com preocupações em efeitos práticos. No episódio de hoje vamos falar sobre falhas. Por isso, stay tuned. A primeira pergunta que lanço aqui é para o Paulo. Paulo, qual é a relação entre o ego, não o podcast, mas o ego, com as falhas? Assim, eu de certeza que vou cometer imprecisões do ponto de vista científico em relação à palavra ego. Mas pronto, ela existe uma noção geral daquilo que as pessoas entendem por ego e vou segui-la. Assim, as falhas são sempre uma apreciação daquilo que nos aconteceu. Ou seja, partimos sempre daquilo que é a nossa subjetividade para identificar uma falha, não é? Porque nós é que as identificamos. Então, a nossa subjetividade, quando encontrar uma realidade qualquer, vai avaliá-la e vai dizer assim, ok, isto foi uma falha, isto não foi uma falha. E nesse sentido, a relação é total, não é? Não existe forma de uma falha existir sem que alguém... assim, pode haver aqui várias perspectivas, não é? Podemos dizer assim, o certo ou o errado existe, de uma forma mais absoluta, não é? E por isso é que o ser humano criou as religiões para, no fundo, criar uma moral universal e para tentar responder à pergunta do certo ou errado. Mas por outro lado, de uma forma mais prática, de uma forma mais rotineira, cada pessoa com a sua subjetividade tem esse direito também, não é? De encontrar falhas subjetivas, de assim, ok, eu considero uma falha, tu não consideras uma falha, outras pessoas quaisquer não consideram situações e avaliam elas como falhas ou não. Talvez quem tem um ego mais blindado, se calhar está mais propício a lidar bem com a falha, e alguém com o ego mais sensível, se calhar vai fazer uma retrospectiva maior e pode ser difícil assumir a falha. Eu acho que essa questão tem muito a ver com como tu... Primeiro tem a ver com a expectativa, não é? Tu colocas uma expectativa sobre um determinado acontecimento, não é? E se essa expectativa for muito grande, então tu vais sofrer mais, não é? Mas eu acho que o ponto é mesmo por aí, é a expectativa que pomos em nós próprios. Porque muitas das vezes, falando da experiência que eu tenho comigo e daquilo que às vezes vejo dos outros, eu castigo-me, entre aspas, muito mais naquilo que eu acho que é uma falha, porque aos meus olhos eu acho que foi muito maior que aquilo que realmente é aos olhos dos outros. E quando vejo falhas do outro lado, das outras pessoas, vejo que as pessoas, algumas delas, dependendo, tu mencionaste a questão do ego, se calhar eu diria orgulho ou honra até, de não querer falhar, dar a palavra e não querer falhar. Eu vejo que as pessoas se castigam também muito mais do que aquilo aos meus olhos me parece que seja uma falha grave. Não me parece. Sim. O que eu quero dizer é que a nossa expectativa, nós podemos pôr a nossa expectativa alta, achamos que falhámos imenso, mas na realidade, aos olhos de quem nos rodeia, aquilo foi mais uma coisinha que aconteceu, que não tem gravidade nenhuma. E a nossa expectativa põe-nos que falhámos e vamos abaixo e sofremos. Acho que é por aí. Vejo aquilo que estavas a dizer, é a nossa expectativa e percepção de nós próprios. E eu acho que isso é muito difícil. Eu concordo com o que tu disseste, porque eu acho que nós tendemos a percepcionar a nossa falha de uma forma muito maior do que as pessoas que nos estão a rodear. Até porque, se calhar, o teu objetivo tem mais importância para ti do que para as outras pessoas, não é? Também. De repente, o objetivo que tu querias atingir, que depois gerou uma falha, para ti tem uma importância que para as outras pessoas não tem, porque é a tua vida e para outras pessoas também é a vida dos outros. Mas também é interessante percebermos que, ok, eu tinha um objetivo de 100%, consegui 80%, não é? Se calhar a percepção das outras pessoas foi até de 85% ou de 90%. Parece que no momento em que nós não atingimos os 100%, só nos lembramos de que não atingimos os 100%. E é difícil nesse momento
que nós perdemos os 20%, sermos objetivos e dizer, não, pá, mas consegui 80%. E foi um bom percurso. Não é? Sim. E isso, de repente, é algo que te pode motivar. Olhar para os 80% pode ser, olhar de forma objetiva para os 80%, pode ser algo que te motive a atingir um dia 120%. Enquanto que se tu atinges 80% e só te focas nos 20% e ficas emocionalmente em baixo e deprimido porque não conseguiste os 100%, isso pode te bloquear para tentar novamente. Sim, depois também temos aqui a questão que se for algo que tu estejas muito habituado a fazer, tu podes pôr a expectativa de alcançar o máximo. E se ficaste aquém, também ficas desiludido contigo de não conseguires teres atingido que aquilo normalmente tu atinges. Okay? Também podemos estar aqui com tarefas difíceis e tarefas fáceis. Mas acho que o que tu estavas a dizer era quando é uma tarefa muito difícil e nós fazemos um percurso muito longo em que atingimos muito mais que aquilo que poderíamos ter, se calhar, atingido, e os tais 80%, devemos ficar satisfeitos com esse percurso e não focar no resto. Já fizemos um longo percurso, crescemos muito mais que aquilo que estávamos à espera. Certo. E o que faltou, o restinho, faltou porque também era difícil, não é? Exato. Também é preciso saber fazer isto. Agora, claro, não se vai pedir a uma pessoa assim, olha, sei lá, move-me isto aqui para ali, a pessoa tira tudo para o chão e não faz, e a pessoa diz, ei, realmente falhei. Mas era uma cena... Sim. Dependendo da tarefa, que até podia ser relativamente fácil. E descuidar assim e falhar só pelo falhar, acho que também não... Tem que ser medido, não é? Sim. Se for uma tarefa difícil, devemos nos focar também nos ganhos e não completamente atingir os objetivos a 100%. Perceber o que é que se ganhou até ali. Claro que se for uma tarefa fácil, temos que perceber porque é que falhámos numa tarefa fácil e da próxima não falhamos. Sim. Estamos aqui a falar de uma maneira muito genérica também. Certo. Mas também é difícil ser concreto e explicar a diferença de uma falha simples e uma falha complexa. Porque, por exemplo, eu posso me enganar a escrever um e-mail. Isso é simples ou complexo? Eu diria que era simples, porque assim, o e-mail tu relês, podes dar a reler, tens corretor ortográfico, tens que validar antes de mandares, remetentes. Isto acho que é uma coisa que é uma tarefa tão rotineira do dia-a-dia de muitas pessoas que é fácil de falhar porque as pessoas acham que estão no controle e não fazem o checklist de validar os campinhos todos, tenho attachments, não sei o quê. Agora, uma tarefa difícil, se calhar apanhando uma tarefa que é um bocado fora da tua zona de conforto ou fora do teu âmbito, não é? Imagina, Nunca fizeste? Imagina, nunca falaste em público para uma audiência muito, muito, muito grande. É uma novidade. Mas estás habituado para audiências pequenas. De repente tens de ter cuidado porque podes cometer alguns erros. E é normal que os vais cometer, porque é fora do teu âmbito, não é? Mas de certeza que vais fazer um excelente trabalho porque te preocupaste. Já estavas habituado à audiência pequena e fizeste um trabalho, se calhar que subiste as expectativas de toda a gente, mas cometou ali alguma coisa que não estava muito bem. Mas é normal, porque também não estavas habituado, não é? Mas olhando para o que tu conseguiste atingir para algo que não estavas habituado, se calhar foi proporcional. Exatamente. Mas é interessante também relacionarmos o ato em si da falha com o outcome da falha, não é? Porque a tarefa pode ter sido uma coisa simples, mas o outcome tornou-se uma coisa bastante complexa. Por exemplo, na questão do e-mail. O e-mail é uma coisa simples, mas, por exemplo, seria um e-mail do Primeiro-Ministro e iria ter impacto, por exemplo, em... Assim, eu acho que a coisa que controlas aqui é validar o e-mail. Okay? O impacto não consegues bem prevê-lo, nem consegues controlá-lo. Só consegues controlar no momento em que mandas o e-mail. Aí é que te deves preocupar. Da próxima vez não cometes essa falha. Agora, o impacto já não consegues conter, muito provavelmente. O impacto é a realidade. Sim. O impacto é a tua ação quando confronta a realidade. Tu podes tentar prever, mas é incomputável, não é? Acho que não, são muitos dados. Não é uma coisa que as pessoas devam pôr nos ombros, assim, realmente fiz uma asneira. Assim, é normal que se faça, né? Assim, estraguei o sistema em produção, falando mais outra vez na área da IT. E realmente teve um impacto do cara. Mas, é importante a pessoa focar as energias em criar métodos para que aquilo não volte a acontecer. Como é que aquele código foi para a produção? Como é que podemos prevenir que aquele código vá para a produção? Não é? Sei lá, o pipeline estava mal construído, havia ali coisas promíscuas. Como é que se resolve? Acho que tem que se focar na resolução do problema. O impacto é o que deu. Já deu. Paciência. Sim. É conter.
Mas eu até acho que é interessante olharmos para o impacto. Porque se o impacto for mínimo, se calhar nós podemos voltar a repetir. Não, eu não penso assim. Pá, mesmo que seja mínimo, se der para corrigir, corrige. Porque imagina, tu ao longo do teu dia tens 10 impactos mínimos, 20 impactos mínimos, 40 impactos mínimos. Quando é que é o threshold de dizer assim, já chega de impactos mínimos? Uhum. Se uma pessoa tem uma postura de trabalhar mais em si mesmo e corrigir as suas falhas e mais domínio sobre ele próprio, mesmo que a falha seja pequena, por ser pequena, se calhar é muito mais fácil de ser corrigido. Exato. Não é? Então corrige-se. Que é para dar espaço também, para quando der a falha grande. E por outro lado, se for pequena, também é muito mais fácil de ser repetida. E isso também tem um efeito. Exatamente. Agora, imagina que a cena da dupla produção não é um exemplo de uma falha pequena, mas sei lá. Não estou assim a bem um exemplo, mas imagina uma software house, tens uma falha pequena que ocorre por cada equipa, multiplicas isso por N equipas e quer dizer, tens ali um ruído constante. Olha, se quiseres um exemplo muito prático, fumar um cigarro é uma falha pequena. É uma falha pequena. Uma Uma falha grande era fumar 50 maços num dia, mas todos os dias fazes uma falha pequena. Mas essa falha grande é resultado de fumas um cigarro. E é acumulativo. Mas se tu olhas para o ato isolado de fumar um cigarro, se mais um cigarro uma vez por ano. Qual é que é o impacto, não é? Se mais um cigarro uma vez por ano, está tudo ok. Mas se o impacto fosse maior, se tivesses ganho no pulmão logo a fumar o primeiro cigarro, tu não fumavas o cigarro. Certo, mas não podes pôr tudo num impacto grande, não é? Tu não consegues pegar numa falha e dizer assim, esta falha podia ser um impacto pequeno, mas vou transformá-la num grande. Quer dizer, é uma falha pequena e deve ser corrigida. Eu acho que aqui o ponto é, tu não deves desprezar a falha pequena só porque ela tem pouco impacto. É isso. Entendes? Porque senão podes acumular em milhões. Imagina, a falha foi pequena, não tem importância nenhuma e eu desprezei-a, nem sequer vou perder energia com ela. Ok, então se calhar amanhã podes fazer 50 vezes isso. Sim, Porquê? Porque não ficaste atento a isso. Porque aquela falha pequena, tu não deste importância, então no teu cérebro associaste a zero impacto, quando não é zero, estás a perceber? Então amanhã 0 mais 0 mais 0 mais 0 não é 50. E se calhar é 0.5 mais 0.5 mais 0.5. E dá um exemplo muito prático. Provavelmente em casa muitas pessoas tiram os sapatos e deixam no corredor ou na entrada da porta. Tu, sem querer, criaste uma rotina em que tu te desvias dos sapatos para não tropeçar nos sapatos. O impacto é mínimo. É uma falha muito pequena. Estás habituado àquilo. Uma pessoa pode entrar em tua casa e não está habituado. Tu não corrigiste a tua falha desde o início. Pode ser tu a tropeçar ou pode ser outra pessoa que não esteja habituada. E de repente o impacto é grande. Porque a pessoa cai e pode partir um braço ou uma perna. Okay? Exatamente. Portanto, mesmo que a falha seja pequena agora, sim, é mais fácil de corrigir, corrige-se. E isso, lá está. O que é que tu estás a dizer com isso? Estás a dizer que, se formos generalizar um pouco mais a tua ideia, é um pouco do género. Aquela falha, tu identificas como pequena. Mas se calhar, a outra pessoa, quando estiver em contacto com o resultado da tua falha, vai achar aquilo gigante. Pois. Porque também é a interpretação dela, não é? Que é um pouco a ideia da pessoa que estás a receber em tua casa, não é? Que por causa da tua falha mínima, se calhar não vai estar habituado a achar aquilo é um padrão completamente diferente, vai tropeçar e vai cair, não é? E essas falhas mínimas ocorrem muito em software, ocorrem muito porque a própria equipa já sabe, já tem ali umas rotinas que ela movimenta-se ao longo das falhas. Há ali coisas que não estão bem no processo, mas a equipa já sabe, então movimenta-se ali por meio das pingas da chuva. Mas de repente, 2, 3 elementos juntam-se à equipa e de repente para eles é um problema. Ok? Falo isto, dou um exemplo muito prático: montar um projeto. Muitas vezes montar um projeto, dependências, configurações, há ali coisas, flags que tem que se passar e não sei o quê, ninguém sabe, tem que se criar um fecheiro que não está documentado, um proxy, uma cena, e de repente, para quem vem de novo, está ali a bater com a cabeça e não percebe, e tem que perguntar ao team leader: tens que criar este fecheiro. Não está aqui escrito. Não é? Qual é que é o proxy? É este, não está aqui escrito. E estão ali a bater com a cabeça. E são pequenas falhas que, para a equipa que está habituada a montar o projeto, muitas vezes já tem aquilo mecanizado, mas para pessoas que vêm novos têm um grande impacto. O teu projeto está a crescer e tu de repente vais fazer um onboarding de 30 pessoas. Asneira. Não é? Não corrigiste as falhas. E por causa de uma falha, não é? O team leader vai ter que estar a interromper o foco dele e dizer: eu acho que aqui é uma boa conclusão. É tipo, pequenas falhas
não são desprezáveis. Corrigir. Até porque também, lá está, de repente, pequenas falhas são fáceis de corrigir também, não é? Sim, é isso. Em princípio serão. Em princípio serão, não é? Muito bem. Vamos aqui a outro tema. Passo aqui ao Rui. O sucesso e as falhas andam sempre de mão dada? O sucesso e as falhas andam sempre de mão dada, até porque só através de falhar algumas vezes é que se consegue perceber onde é que é o caminho para o sucesso. Acho que não conheço ninguém que assim à primeira tenha conseguido sucesso na primeira tentativa sem falhar antes, não é? Temos aquele exemplo sei lá, da criação da lâmpada, tentou muitas vezes até conseguir fazer uma lâmpada que não queimasse, não é? E acho que é um bocadinho por aí, porque a experimentação, a experiência, o conhecimento todo que é ganho através de múltiplas falhas, porque falhar também é uma maneira de ver caminhos que não nos levam ao sucesso, não é? Tu experimentaste aquilo, pá, não é por aqui, é por aqui. E sem dúvida que o sucesso, muito sucesso de muita gente, é uma coleção de várias falhas num percurso de vida. Até porque há muita gente que até tem sucesso mais tarde na vida e não tão ao início, devido ao acumular de experimentação que não teve sucesso. Eu por isso acho que temos que experimentar muitas vezes, muita coisa diferente e ver o que é que falha e o que é que dá bem, não é? Sim. Acho que é uma cena muito fixe. Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que. Eu vou na mesma responder a tua pergunta. Francisco, não sei se era suposto. Olha, uma falha. Mas achei tópico interessante, que é, imagina, se nós formos pensar em nós próprios, vamos pensar assim um pouco mais em psicologia, não é? E vamos pensar que o sucesso tem a ver com aquilo que ainda não somos, não é? Certo? Porque aquilo que somos, ok, tu podes já ser uma pessoa bem-sucedida, não é? Mas se pensarmos assim, ok, eu amanhã quero ter mais sucesso, eu no futuro quero ter mais sucesso. Eu só acredito que tu vais ter mais sucesso se te tornares uma pessoa diferente. Porque tu tornas-te uma pessoa diferente, melhor, vais fazer coisas diferentes melhores, eventualmente, e vais atingir depois o sucesso. E tu, para te tornares uma pessoa diferente ou melhor, tu tens necessariamente que ir para sítios onde tu não tiveste. Não é? Senão só vais fazer, ok, tu podes já ter mais performance naquilo que tu és. Também é um ponto. É sempre a mesma coisa, não se cresce tão rápido. Mas se tu não imagina, o poder de tu descobrires coisas, o poder de tu descobrir coisas que tu nunca fostes e pode ser uma possibilidade para ti, de domínios completamente desconhecidos, isso aí tem um poder transformador incrível. E isso é falhar, não é hipótese. Tu quando começas a ir por áreas que nunca fostes, começas a descobrir em campos, mas eu posso ser esta pessoa, mas eu posso melhorar isto, e eu estou a fazer uma cena errada, se calhar eu tenho que deixar de ser esta, se calhar eu tenho que deixar de ser um bocadinho este gajo para ser outro gajo. Então, isso aí implica necessariamente falhar, porque tu vais estar mesmo no vazio, não é? Tu vais estar mesmo na escuridão e vais começar a eliminar essa área para começar a... E portanto tem que ser. E mesmo na carreira profissional, muitas das vezes as pessoas muda de empresa ou tenta outra role ou coisas assim. É nós darmos o corpo à falha. Completamente. Vamos falhar, estamos num domínio que não conhecemos, mas só assim é que se cresce, só assim é que se experimenta, só assim é que se tem mais conhecimento. Portanto, temos que sair da zona de conforto para falhar, para realmente ter sucesso. Porque acho que sucesso sem falha é sorte. É sorte. E depois nem acaba por ser muito, porque tipo, quando é sorte nem é bem sucesso também, não é? Porque é tipo, caiu tu, ganhar milhões, eu sou bem sucedido. Estás a perceber? Não diria assim, porque o bem sucedido seria tipo, ou conseguir transformar, pode ter tido aquela sorte e transformar aquilo em dobro. Também. Aí eu já dizia que é bem sucedido. Até lá foi sortudo. Exato. Porque até que a tendência, a maior parte das vezes, é as fortunas acabarem em menos de 10 anos. Mas um gajo sucedido é alguém que consegue manter ali a máquina a funcionar, não é? Seja no ramo profissional, seja numa carreira, não precisa ser dinheiro, ok? Sucesso não é só dinheiro. Pode ser um excelente pai de família, pode ser na carreira, pode ser dinheiro, pode ser empresa, ok? O gajo pode não ser rico, mas pode ter uma empresa que dá muito emprego. Okay? Mas vocês acham que, imagina, eu olho sempre para a questão do sucesso como um crescimento, em que tu, partes, no início estavas é como se tu estivesses num patamar abaixo
e tu passaste para o patamar acima, percebes? Sim. No sentido de, não, mano, eu comecei a ser diferente mesmo, estás a perceber? Eu comecei a abordar este problema de uma forma diferente. Sim, mas, Eu comecei a... Estás a perceber o que eu quero dizer? mas o sucesso... E aí é transformador. É assim, tu efetivamente resolveste alguma coisa, estás a perceber? Para começares a agir de maneira diferente. Sim, mas o sucesso vai muito daquilo que falámos há bocado também, da tua percepção. Também. Da tua expectativa e da tua percepção de sucesso. Não é? Uhum. Porque há pessoas que, para algumas, são bem-sucedidas, por exemplo, é discutível, mas um influencer pode ser assim, X e determinada pessoa é um influencer e é muito bem-sucedido. No ramo de influencer, sim, é. Na vida, claro. Para mim, para os meus valores, não é. Não é? Claro que sim. Eu tenho, claro que sim. Percebes? Se pondo nos domínios corretos, como influencer até pode ser. Sim, mas na vida, como pai ou mãe, ou como mentor, ou como qualquer coisa, outras, a que eu dou valor, para mim se calhar não é. Claro. Os valores são diferentes. Então para mim já não considero uma pessoa bem-sucedida, para mim não é um role model, para mim não é uma pessoa que eu sigo outra. Claro. Sim. Então é assim que conseguimos avaliar ou medir as falhas versus sucesso. Ou seja, é termos um objetivo bem determinado para saber que estamos a chegar lá, não é? Sim. Pronto, aqui estamos a falar mais sobre as falhas, mas dependendo do conceito de sucesso de cada um, eu punha por aí, mediante o nosso conjunto de valores, as falhas que cometemos, se as conseguimos corrigir para melhorar o nosso progresso naquilo que são os valores que acreditamos. Okay? Por exemplo, uma pessoa que valoriza muito falar a verdade, não é? Não ser mentiroso. Se um dia teve que mentir por alguma razão, perceber porque é que teve que mentir e como é que pode evitar aquilo. Porque a pessoa quer ser íntegra, quer falar sempre ser verdadeira com toda a gente que a rodeia. Mas depende muito de cada um. Okay? Vai um bocadinho dos valores, perceber se falhamos com os nossos valores, porque muitas vezes também falhamos. E saber o que é o nosso sucesso, quem é que realmente somos nós e o que é que queremos ser e trabalhar isso no dia-a-dia. Não é? Há muitas coisas que se falham, mas falhamos muitas coisas na carreira, muitas coisas em casa, muitas coisas com amigos, e é perceber onde é que queremos dar a falha, onde é que queremos corrigir a falha. Há pessoas que não querem simplesmente... Há pessoas que chegam sempre atrasadas, eu não gosto. Foi uma coisa que eu corrigi ao longo dos anos. Eu como gosto de combinar coisas com as pessoas e gosto que as pessoas saibam que eu estou ali àquela hora, então foi consistente naquilo e assim. Assim, eu acho que há coisas que eu nem considero falhas, por exemplo, e que correm mal, que é aquilo que eu não sei. Imagina, eu precisava de saber fazer uma determinada abordagem ou resolver alguma coisa e falhei porque nem sequer sabia. Aí para mim nem é falha, estás a perceber? É falha, tudo bem, mas é tão produtivo eu ter ficado a conhecer o que não sabia, percebes? Porque eu nem sequer sabia, não é? Então quase não há responsabilidade, estás a perceber? É numa lógica de responsabilidade. Depois, existe, às vezes, para entregar alguma tarefa ou para atingir algum objetivo, tem que resolver um conjunto de coisas que já sabe resolver. E às vezes falhamos aqui e ali, não é? E aí, efetivamente, são falhas, porque tu já sabias fazer e falhaste na gestão da resolução do problema. Mas é sempre um pouco por aí, não é? É sempre um pouco por aí. É entre aquilo que a gente já sabe fazer e as coisas novas que nós descobrimos que não sabemos fazer. E temos que aprender. Eu queria fazer só aqui um parênteses. Eu sei que tens aí mais umas questões, Francisco. Mas o Paulo lembrou-me aqui de uma questão, e ainda bem que estamos a falar desta maneira. Nós estamos a falar muito de falha. Mas nunca falámos de culpa. Porque nós estamos a falar de falha preocupados na resolução do problema. Isso. Nós temos, as pessoas, se falharem, devem se preocupar em resolver e ser melhores. A cena da culpa, as pessoas podem pôr culpa à torta e direito, não vai resolver nada. Não. Okay. Sem dúvida. E é uma coisa que as pessoas têm que se focar. Okay? Não carregar nos ombros a culpa. Aconteceu, como é que eu posso ser melhor mais para a frente? Não é? Porque imagina, a culpa é tipo uma falha em cima de falha. Imagina, tu já falhaste e agora estás a falhar em cima da falha.
que é, em vez de estás a tentar resolver o problema, estás a voltar a falhar. Que é do género, eu fiz porcaria. Então, o pior que tu podes fazer é culpar-te. Porque não vai resolver mesmo nada. É dizer assim, ei pá, fogo, eu fiz porcaria, não sei o que é, não sei o que mais, estou aqui com isto. Então, eu já adicionei um problema ao universo e agora estou a adicionar um problema a mim próprio. E tu estás a falar em adicionar um problema a ti próprio. Imagina aqueles que adicionam problemas aos outros. Que eles próprios falham, não se apercebem que falharam. E depois, não, mas a culpa foi de fulano. Mas isso é um verdadeiro português. É o português, é toda a gente. Nós não somos num podcast de política, mas dá para olhar para o estado atual e é isso. É culpa da torta e direito. Mas eu acho que aí nem é uma questão de culpa tipo genuína. A gente está aqui a falar de culpa mesmo sentimental. Essa culpa é quase estratégica e de comunicação, não é? Mas isso pode ter um efeito, as pessoas podem se reconhecer com essas palavras e com essas emoções e funcionar. Aliás, funciona. Tanto funciona que tem sido usado, não é? E o pessoal ganha cenas e atinge resultados com isso. Mas a culpa é isto, estás a ver? Imagina, tu já falhaste. O pior que tu podes fazer é adicionar mal-estar a ti próprio. Porque, isto em autoculpa, não é? Em autoculpa, sim. Em autoculpa, não é? E depois é assim, alguém falhou. Imagina que alguém falhou contigo. O que é que tu podes fazer? Podes abraçar essa falha e tentar resolver tu, tentar comunicar à pessoa que ela falhou, culpar, pronto, ok, tudo bem, continua a ser, é inútil, mas eu estou aqui a falar cheio de moral, mas a gente envolve-se nesses sentimentos e é preciso identificá-los e tentar estar consciente deles e desconstruí-los rapidamente e começar a agir de uma forma positiva. E o nosso raciocínio aqui também é sempre nesse âmbito. Tentarmos ser conscientes, fazer a tal retrospectiva e perceber se podemos tomar uma ação para resolver o problema ou se podemos tomar a ação para ajudar o outro a resolver o problema. Okay? Porque a falha, eu acho que a falha tem sempre uma relação de responsabilidade com ela. Okay? E eu falhei é porque eu tinha alguma responsabilidade em não ter falhado. E então, como era a minha responsabilidade, eu vou tentar resolver. Se não souber, peço ajuda, não tem mal nenhum. Não sei resolver aquilo, estou sempre a fazer asneira. Ajuda. Isso também é super válido. Agora, o sentimento de culpa só ajuda a introduzir ruído na mente e a não focar na resolução. E culpar os outros é uma maneira fuleiríssima de lavar a falha e tirar a nota de uma coisa que já estava relatada. Culpar os outros é entretenimento mental. É do género, aí aquele gajo fez isto, aquilo é entretenimento. Porque a falha existe, esse tipo de paleio não vai trazer progresso nenhum, tu não vais resolver nada. Tu não vais ser mais nem sequer vais ser mais feliz, só que distrai-te. Ficas distraído dos teus problemas reais, daquilo que efetivamente tu não conseguiste. Então, aquele gajo faz isto, a culpa é dele, pronto. Sim, até, só para pegar agora para terminar. O exemplo que eu dei há bocado dos sapatos. A falha é da pessoa que deixou os sapatos no meio do corredor. E de repente alguém tropeça e eu dizia assim, estás a ver? Se tu não me tivesses dado aqueles sapatos no Natal, os sapatos não estavam ali e a pessoa não tinha caído. Exato. Mas a responsabilidade era minha de ter os sapatos na sapateira e não de... Sem dúvida. Eu podia dizer que os sapatos já estavam ali, não é? Os sapatos estavam ali. Tens que ver. Tens que ver. Isso é o típico. Tens que ver o que fazes. Premianas. Isso é tu também tens que ver. Tu não tens olhos na cara. É logo aquela resposta. Mas, no entanto, nós é que provocámos lá uma coisa que não havia de ser no corredor. Sim. Porque se o corredor fosse sapateiro, não se chamava corredor. Paulo, queres partilhar connosco aqui uma lição? Não falhasse teu? Olha, eu acho que eu até ia falar outra coisa, mas eu acho que durante muito tempo eu fui uma pessoa que motivei muito o sentimento de culpa, tanto de meu como para os outros, e acho que isso me bloqueou imenso, porque muitas vezes quando tu estás numa situação menos boa, cometes uma falha, identificas uma falha e te preocupas muito com a culpa, primeiro estás-te a desresponsabilizar, como se tu fosses um terceiro elemento que não devia estar ativo na resolução do problema. E depois estás a trazer maus sentimentos para ti, isso não te cria clareza de resolução de nada, e quando tu começas a perceber que são ações que mudam as coisas, e são ações que fazem com que aquilo que tu queres atinjas aquilo que tu queres, então tu começas a agir. E então faz sentido tu teres algum sentimento às vezes
tu repara, tu usas os sentimentos para identificar situações, não é? Alguma coisa que acontece errada, tu sentes coisas, tu tens ali um sentimento. Pá, mas ok, usas esse sentimento como sensor, estás a perceber? Para agires. E não usas esse sentimento para te identificares com o sentimento e para estás ali com ele. Sim, a culpa e para te entreteres. A culpa pode-te arrastar para baixo. É mas isso. se usares o sentimento de culpa como uma ferramenta Para para te dar sentir, energia, assim, exatamente. eu não quero sentir isto outra vez, Exatamente. então eu tenho que resolver isto para não sentir isto outra vez. Ou para dizer assim, ok, eu sinto-me culpado, já sei o que tenho que fazer. Eu estou-me a sentir culpado, ok, tudo bem, está aqui. O que é que eu tenho que fazer? Esta situação aconteceu, qual é o plano de ação? O que é que eu aprendo com isto? Como é que eu transformo esta culpa numa cena positiva? Então, Transformar a culpa em responsabilidade. Eu vou fazer aqui também mais um parênteses. Eu não quero explorar a questão da culpa, mas acho que as pessoas sentirem culpa vem muito dos tempos mais antigos, de se procurar culpados para tudo e mais alguma coisa e não se procurar resolver as coisas. Sim. Há muitas coisas que falham na sociedade e procura-se sempre os culpados e não qual é a causa raiz e resolver a causa raiz. Acho que é uma coisa que vem muito atrás de nós, cultural, e nós fomos educados a procurar essa culpa e não a responsabilidade. Hoje em dia procura-se mais a responsabilidade. Sim, eu seguindo o teu alinhamento, eu estou sempre a falar do José Gil, de um livro que ele publicou, que é Portugal, Medo de Existir. E ele, nesse livro, ele fala do maior período fascista que existiu na Europa, que foi o português. E repara, do pouco que a gente sabe algumas histórias. Imagina, a classe média baixa, quer dizer, a classe média quase era inexistente. A classe baixa, não é? O povo, não tinha sonhos. Então imagina, a vida era aquilo. Ou seja, tu não conseguias agir, tu não tinhas liberdade, não tinhas meios, não tinhas uma economia, não tinhas uma sociedade que te permitisse agir em cima das coisas más. Não é? Imagina, e lá está, neste raciocínio que eu fiz, não é? Se não tinhas liberdade, meios, ferramentas para agir em coisas más, sobrava-te a culpa a falar dos outros. Sem dúvida. E vives, porque tu quase te entretinhas com a culpa. Estavas ali a entreter com a culpa. Era o cochichar, era as viadas. Era o cochichar, olha, aquela fez não sei o quê, não sei o que mais. Quando tu fazes uma coisa errada, se calhar nem tinhas a liberdade para manifestar essa coisa errada, nem limitavas-te a te sentir-te culpado. Pá, e pronto, e isto herda-se. E nós, o 25 de Abril foi há 50 anos, já está quase a fazer 50 anos, mas nós... Muito recente mesmo ainda. É muito recente porque foram outros 50, algumas gerações, que receberam aquela influência de uma forma contínua e sem qualquer... Temos gerações vivas antes do 25 de Abril. Sim, o meu pai era vivo. Estás a ver? Portanto, primária. Portanto, nem sequer passou. Tem que passar mais. A minha avó. Essas gerações têm que. Pronto, infelizmente, têm que ir desaparecendo. É a vida. Para surgir novas ideias e novas pessoas e esses maus costumes dessa era desvanecer. E primeiro tomar consciência deles. Perceber que, se calhar, estas relações que nós temos com estes sentimentos não é nosso, mas é herdado. E existe uma causa, existe um motivo, e a gente olhar para aquele período histórico e perceber, ok, então isto, olha, eu tenho esta ideia, este sentimento, mas eu posso ser diferente, porque isto foi algo que eu herdei. Isto não é ser humano, ser humano não é isto. Queres ir para a tua lição? Na minha lição foi um bocadinho essa ideia da culpa. Mas no certo foi isso. Sim, o Paulo explorou a parte se calhar, do sentimento de culpa e que foi uma falha dele sentir-se mais culpado em determinados momentos da vida dele e não propriamente procurar a resolução de problemas. Exatamente. E quando eu comecei a ter menos período de culpa, usar a culpa como sensor para tomar ações, o progresso acaba por... Começas a experimentar e o progresso é inevitável. E tu, Rui? Sim, também falhei muitas vezes. Vou falar mais no âmbito... Vou falar aqui em 2 âmbitos. Vou falar no profissional e no familiar. No profissional, no meu início de carreira e uns aninhos após, eu falhava às vezes também um bocadinho. Também era de acordo com as expectativas que eu tinha. Eu gostava de entregar bem e rápido, eu tentava. E depois falhava nos prazos que punha a mim mesmo, que acho que eram irrealistas. Isso punha-me numa situação de stress, punha-me numa situação de ansiedade
e depois falhava na entrega, e isso eu considerava que sendo uma falha. Só que na altura não tinha bem percepção de o que é que cada tarefa na realidade poderia demorar devido à sua complexidade. E se calhar aos olhos dos outros poderia parecer uma falha muito pequena. E até podiam ver, realmente ele está a se esforçar, não está a conseguir, também é novato, e faz parte. E nessa altura eu acho que falhei às minhas expectativas que poderiam ser realistas, mas também falhei e realmente falhei nas expectativas. Foi mesmo aí. Era irrealista, era jovem, queria entregar bem e rápido, depois falhava, ou seja, atalhava muitas coisas e depois entregava mal porque estava a tentar entregar rápido. E acho que aí falhei comigo próprio. Não foi bem uma falha de uma coisa que esperavam de mim até determinada data, até esperava mais tarde, e hoje em dia, com a experiência que tenho, realmente vejo que algumas daquelas tarefas iam demorar mais tempo do que eu na altura as coloquei sobre as minhas expectativas, e acho que falhei comigo próprio nessa parte. Nunca procurei bem culpa, procurei sempre responsabilidade, e a responsabilidade fazia com que eu fizesse aquilo que é considerado errado por muitos, mas eu acho que é uma ferramenta. Eu chegava a casa e eu tentava corrigir o problema, ou seja, trabalhava um bocadinho fora daquilo que era o horário de trabalho, procurava coisas na net, procurava outras maneiras de fazer, aprendia, tirava um bocadinho do meu tempo livre para colmatar a falha. Okay? Porque achava que era responsável. Claro que também houve alturas que pedi ajuda, e pedir ajuda também é muito válido. Ninguém tem que trabalhar sozinho, por isso é que são equipas. Também tenho aqui isto na cena da entrega, a nível profissional. Acho que acontece com muita gente pôr expectativas irrealistas, não conversar, não comunicar e não perceber se realmente estou no caminho certo. A nível família, eu às vezes falho e continuo a falhar realmente com paciência. Tenho 2 filhos e às vezes é preciso ter paciência durante um dia inteiro de brincar, de aturar, de ir ao parque, e muitas vezes é muito fácil dar um berro ou dizer assim, olha, agora não, e as crianças não entendem bem o agora não. E às vezes falho muitas vezes nisso. Sim. Tenho tentado corrigir múltiplas maneiras, seja ter uma alimentação diferente, seja fazer exercício, seja fazer pausas, ou explicar os tempos. Há uma coisa que eu vejo que funciona muito bem, é, olha, agora não, mas daqui a bocado vamos brincar a isto, isto e isto. E realmente, quando chegar aquele tempo, não falhar com a promessa e brincar. E brincar mesmo. E depois, olha, mas agora preciso de um tempo, agora não. E brincar. Porque as crianças também criam as expectativas dela e não se esquecem do que aquilo que é prometido. Sem dúvida. E aí já se conseguir trabalhar a minha falha, porque assim eu não consigo brincar 12 horas por dia. Okay? Claro. e aturar a criança e mudar prazos, não sei o quê. E então é preciso explicar os tempos, que as coisas dão para tudo. E realmente tenho tentado corrigir essa falha. A nível familiar, essa também foi uma falha minha, ser muito impaciente. E não ter método. Não ter método. É um desafio, sem dúvida, isso. Então, para ser melhor tem que se corrigir. Foi com experimentação. É sempre com experimentação e sempre com humildade. Humildade é o caminho. A gente saber olhar para nós próprios, a parar, dizer assim, eu não quero ser esta pessoa, este pedacinho desta pessoa eu não quero ser, o que é que eu vou fazer? O que é que está errado? O que é que me motiva? Até porque ninguém nos ensinou a ser pais, não é? Nós emulamos aquilo que já alguém emulou, então de repente já não dá para pôr a mesma receita. É um processo contínuo. Ser pai é um processo contínuo. Eu vejo isso assim também, que é que pai é que eu quero ser? Eu quero ser o pai que todos os dias tenta ser melhor pai. Isto é um problema impossível de resolver. Percebes? Então a mim só me resta todos os dias tentar ser melhor pai. Porque ser aquele pai vai estar errado. Então a única esperança que a gente tem é todos os dias tornar-nos um bocadinho melhor, pensarmos naquilo que podemos melhorar e siga para a frente. E até que nem é sempre igual todos os dias, porque a criança também evolui. Exatamente. A idade avança, o ecossistema muda, vai mudar. Os gostos mudam, a paciência muda, não é? De repente uma criança com 5 anos e um jovem de 15 uma cena e um problema para resolver, é preciso um tipo de paciência. Exatamente. Mas sim, é sempre experimentação, sentimento de responsabilidade, apanhar assim, sentimento de responsabilidade, ações,
Ações. E as ações levam à experimentação, experimentar aquilo que funciona, continua, começa a falhar, experimenta outra vez, sempre assim. Sempre assim um ciclo de retrospectiva e ação e experimentação. Muito bem. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E farem disruptivamente. Sem dúvida. Sem nunca se preocuparem com o vosso ego, ok? O ego, sem ferir o ego e disruptivamente, sim, muito bem. Vá, até à próxima. Até a próxima.